Eu gostaria de te convidar a abrir a santa palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor contigo nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai comunicar coisas profundas ao seu coração, porque é Ele que fala. Quando vimos a casa do Senhor, prestamos a Ele o nosso louvor e adoração, abrimos o nosso coração para receber a sua palavra. O Espírito Santo comunica de uma maneira pessoal e individual ao coração. Eu creio nisso. Quero te convidar a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 2, verso 12, parte A e verso 13, dizem assim: então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice. Verso 13, então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Mais uma vez o verso 13, então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, que significa tolice também, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Amém. Feche seus olhos. Pai, bendito seja o teu santo nome. Engrandecemos e adoramos a ti, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Meu Pai, obrigado por estarmos na casa do Senhor, obrigado por essa liberdade que é prestar culto, adoração a Ti. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, e agora em volta da Tua palavra, meu Deus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Me dá graça para transmitir essa palavra, Deus, em nome de Jesus, eu dependo de Ti. E Espírito Santo, eu lhe rogo que o Senhor deite uma porção, meu Deus, no coração de cada um dos meus irmãos aqui, para comunicar coisas individuais ao coração de cada um. Estamos abertos à Tua voz, eu lhe peço que o Senhor faça cessar toda e qualquer voz contrária à Tua nessa noite, que queira causar distração ou preocupação daqueles que estão aqui no templo, daqueles que estão conectados conosco, assistindo este culto. Seja a Tua graça sobre nós, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido. Nos livros que escreveu sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, Salomão, com muita frequência, ele vem exaltar a sabedoria. Em diversos momentos ele vem tocar nesse assunto no livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares também ele vem falar a respeito disso, mas principalmente Provérbios e Eclesiastes, exaltando a sabedoria e chamando a nossa atenção para cultivá-la, para realmente tratarmos isso com bastante zelo e atenção nas nossas vidas. Por exemplo, Provérbios capítulo 4, a partir do verso 5, ele vai dizer: então, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ainda no capítulo 8 de Provérbios, verso 11, ele vai dizer: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Repito, em diversos momentos, Salomão vem tocar neste assunto, e vem dizer: olha, a sabedoria é algo excelente, a sabedoria é algo muito precioso, como nesse verso que nós lemos em Eclesiastes capítulo 2, onde ele disse: olha, é melhor a sabedoria é como luz para a vida, é como luz, porque a ausência dela é trevas. Na luz o homem produz, o homem trabalha, na luz é possível ir e vir, na luz é possível viver. Agora na escuridão, a ausência de sabedoria ele vem comparar com uma escuridão, e na escuridão o homem nada pode fazer. Na escuridão da noite, sem a luz artificial, o homem de nada pode fazer. Ele apenas tem que ficar parado, porque é impossível praticar, é impossível trabalhar, é impossível fazer qualquer tipo de coisa. E aqui em Provérbios ele vem mais uma vez ressaltar: porque melhor é a sabedoria do que joia. Ou seja,
melhor do que todo e qualquer tipo de posse, de riqueza, de algo que o homem possa juntar com as suas mãos, ou obter, ou ter, ou guardar consigo, a sabedoria vale muito mais. Viver com atos de sabedoria vale muito mais. Nós sabemos que depois de Jesus Cristo, Salomão foi o homem mais sábio que andou por essa terra. E isso nós temos que lembrar, porque se ele, em toda a sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, teve a intenção de registrar e de ressaltar, não é apenas uma passagem a respeito de sabedoria, mas diversos textos, ele vem falar a respeito de cultivar a sabedoria, a importância disso, o valor disso para a vida do homem. Querido, isso é algo que a gente tem que dar atenção. Isso é algo que a gente não pode de maneira alguma ignorar. A gente não pode fechar os olhos para isso e achar que podemos viver de qualquer forma a vida e que vai dar tudo bem lá na frente, que vai dar tudo certo se vivermos de qualquer maneira. Não, Salomão vem dizer que não. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem dizer que não, porque ele vai comparar a ausência de sabedoria na vida do homem à escuridão da noite, onde esse homem na escuridão vai tropeçar, onde esse homem vai cair, onde esse homem não conseguirá ver a distância, ele não consegue mirar um rumo, ele vai rodear e pouco sairá do lugar. Sabedoria. Há um ditado popular que diz que quem não ouve conselho, ouve o quê? Ouve coitado. Não é verdade? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Quantas pessoas na vida fizeram más escolhas, tomaram más decisões e sofrem por causa disso? Quantas pessoas de repente você já não viu falando, poxa vida, aquela pessoa, que casamento que aquele cidadão entrou, aquela menina tinha tudo para poder ir bem, mas escolheu um cidadão para poder casar completamente errado, e olha o tanto que ela está sofrendo, olha o tanto que ele está sofrendo no casamento, olha que dificuldade. Lá no tempo do namoro foi avisado, a mãe avisou, o pai avisou, não entra não vai não, mas resolveu insistir. Olha no que está dando na vida, que sofrimento. Às vezes escolhas feitas num momento de uma escolha profissional, onde por ausência de conselho ou por ignorar um conselho, porque o próprio Salomão vem dizer que a sabedoria está na multidão dos conselhos. E na ausência de conselho, na ausência de ouvir alguém, você toma uma decisão errada e lá na frente tem um grande prejuízo, entra num negócio que não precisava de ter entrado e daqui a pouco está sofrendo um grave prejuízo financeiro. Quantas escolhas erradas causam problemas para a vida, querido? Quem não ouve conselho, ouve coitado. E Salomão vem nos dar aqui conselho e vem renovar e vem repetir, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor a respeito de cultivar sabedoria. Salomão disse que a aquisição da sabedoria começa com o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7, ele vem dizer isso: o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele vai repetir no capítulo 9, verso 10, a respeito da origem da sabedoria, mais uma vez, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos a prudência. E no capítulo 15, verso 33, ele vai novamente estabelecer qual que é o alicerce da sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então, de uma maneira repetida, Salomão vem construir e vem mostrar para mim e para você o que é o alicerce sobre o qual se levanta a sabedoria na vida do homem, que é temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus é o alicerce para a sabedoria. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, eu escrevi aqui algumas coisas a respeito de temer a Deus. A primeira delas é reverenciar quem Ele é. É reverenciar quem o Senhor é na nossa vida. Sabe, realmente é reconhecer o poder que há no nome do Senhor, é reverenciar, reconhecendo que Ele é Deus, acima de tudo e de todos. Ele é o controlador de todas as coisas, Ele é o Deus poderoso, Ele é aquele que governa o mundo, Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não erra nunca. O domínio e o controle de tudo está nas mãos desse Deus todo-poderoso.
Reverenciar ao Senhor, querido. Temer a Deus é isso. É reconhecer no coração a plenitude, o absoluto que é Deus. Significa também reconhecer que eu não sou autossuficiente. Reconhecer que eu não me basto. Reconhecer que falta algo dentro de mim que é só o Senhor que pode preencher. Significa também declarar que eu preciso do Senhor. Não apenas reconhecer dentro do coração, mas declarar com os lábios: Deus, eu preciso de Ti. Deus, a minha vida não faz sentido, ela não é plena sem a presença do Senhor dentro do meu coração. Deus, eu não tenho prazer na vida, e eu não tenho direção na vida, eu não sei para onde prosseguir, para onde caminhar, se o Senhor não alumiar os meus passos, se o Senhor não trazer luz para o meu caminho. Eu preciso de Ti na minha vida. Deus, me guarda, porque eu sei que a proteção dos homens ela é insuficiente para a violência da vida. É só o Senhor que pode guardar a minha casa. É só o Senhor que pode guardar os meus filhos quando eles estiverem caminhando pela rua. Deus, é só o Senhor que pode guardar não somente do homem mau, mas guardar as emoções, guardar o interior, guardar o coração. É somente o Senhor. Significa isso, querido. Declarar isso e reconhecer isso significa temer a Deus. Temer a Deus significa declarar, significa também, além de declarar que eu preciso dEle, ser submisso à sua vontade. Não apenas reconhecer que há um Deus no céu, todo-poderoso, reconhecer que eu preciso dEle, mas mais do que isso, se submeter à sua vontade. A vontade do Senhor, ela está expressa para mim e para você na sua palavra. Todos os princípios instituídos pelo Senhor para mim e para você vivermos de acordo com o querer dEle, a vontade dEle, estão na sua palavra. Então, temer a Deus significa estar debaixo, me colocar abaixo ou embaixo da vontade do Senhor sobre a minha vida, é dizer: Deus, eu tenho a minha vontade, o meu querer, eu tenho as coisas que eu prefiro, as coisas que eu gosto, aonde eu quero ir, onde eu quero ficar, mas acima de tudo, eu quero a instrução do Senhor para a minha vida, eu aceito ela, eu aceito a tua orientação, eu aceito a diretriz do Senhor para a minha vida. Portanto, querido, nós vemos que a respeito de temer a Deus, o temor do Senhor, ele produz duas coisas muito essenciais na vida do homem. A primeira delas é sabedoria. Salomão já deixou isso muito claro para a gente. E uma outra coisa que é fruto do temer a Deus na nossa vida é a santidade. Quando o homem teme a Deus, ele caminha em santidade. A sabedoria, o temor é o primeiro passo, o temor a Deus é o primeiro passo para um caminho de sabedoria e de santidade. Santidade. O temor, quando se teme a Deus, a gente deixa de fazer muita coisa por temor a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente decide não seguir alguns caminhos. Quando a gente teme a Deus, a gente recusa algumas propostas, alguns convites. Quando a gente teme a Deus, a gente fecha alguns aplicativos do celular, a gente exclui outros. Quando a gente teme a Deus, a gente escolhe caminhos de acordo com a vontade dEle. Temer a Deus, portanto, ele produz santidade, nos leva a um caminho de santidade. Temor a Deus, duas coisas, guarde isso. Sabedoria. A sabedoria nos ajuda a fazer as escolhas certas na vida, por isso ela é tão importante. E o temor a Deus produz também santidade, nos leva a uma vida de santidade. E a santidade, o que é que ela produz? Ela atrai a bênção do Senhor sobre a nossa vida, porque quando o homem anda no caminho de santidade, é como se a mão do Todo-Poderoso estivesse sempre sobre ele. Agora, quando o homem decide sair do caminho da santidade, é ele que se coloca fora da proteção do Senhor, e aí realmente a graça de Deus não o alcança. Guarde isso. Temer a Deus produz santidade e produz sabedoria, e a sabedoria, e eu quero nessa noite ressaltar apenas a sabedoria. A santidade, ela é algo pleno na nossa vida e devemos, através do temor, desenvolvê-la, mas eu quero ressaltar nessa noite a sabedoria, porque ela é indispensável para vivermos bem. A sabedoria é indispensável para você viver bem. Nós fazemos inúmeras escolhas durante o dia. Desde quando acordamos, a roupa que vamos escolher, que vamos vestir, ao que vai se comer, aonde vai, se vai trabalhar ou se não vai, ao trabalho, à escola, o que vai fazer, o que não vai. São
centenas, milhares, na verdade, de escolhas que nós fazemos ao longo do dia. Algumas de forma consciente, outras inconsciente, porque já está funcionando no piloto automático. A gente vai funcionando algumas coisas no piloto automático para o nosso cérebro economizar energia. Então, inúmeras escolhas fazemos. E nós sabemos que toda escolha produz resultado. E o resultado é a colheita, o resultado é aquilo que se alcança. Algumas pessoas colhem coisas muito tristes nas suas vidas, e outras colhem coisas muito boas. Portanto, querido, nós devemos fazer escolhas acertadas para irmos bem. E fazer escolha acertada depende de sabedoria. Sem sabedoria, nós vamos fazer escolhas erradas. Sem sabedoria. Eu quero pensar algumas coisas contigo nessa noite a respeito de sabedoria, para te instigar a desenvolver isso, para te instigar através do temor do Senhor, buscar isso na sua vida, para que realmente as suas escolhas sejam acertadas e o fruto delas sejam bênção na sua vida. Algumas coisas eu registrei aqui. Primeiro, para a gente pensar, algumas delas. Primeiro, que o homem sábio, ele considera o fato de que é carne. O homem sábio, ele considera o fato de que ele é carne. Alguém que é verdadeiramente sábio reconhece as suas fraquezas. Ele sabe das suas limitações. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, Salomão vai dizer: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, todos nós temos pecados, querido. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Lembra daquela passagem lá do Novo Testamento, onde uns homens trazem uma mulher pega no ato de adultério até Jesus? O que Jesus falou para aqueles acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado. Porque todos nós temos pecado. Todos nós erramos. Todos nós. E o sábio, ele reconhece que ele precisa de Jesus na sua vida. Ele reconhece porque ele entende que é pecador e que sem Jesus ele está condenado ao inferno. Lembre-se disso. Essa consciência, ela não é algo fruto de um desenvolvimento de um intelecto, mas é a sabedoria, ela está baseada no temor. E o temor a Deus é que vai trazer essa consciência ao coração. Eu preciso de Jesus. E sem Jesus eu estou condenado ao inferno. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, o apóstolo Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo porém redimidos, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus o homem tem salvação, somente em Cristo. Portanto, esse homem que ele tem a consciência do seu pecado, ele tem consciência dos seus erros, ele entende que ele não é melhor que ninguém. Ele entende que ele não é melhor que ninguém. Ele reconhece o valor das pessoas, ele trata os outros sem discriminação, ele não se deixa dominar pela vaidade, pelo orgulho, não. Ele entende que todos nós, que ele é como o seu semelhante, pecador, que erra, portanto ele não tem o seu coração cheio de vaidade. O homem sábio também, ele reconhece que só Jesus pode trazer paz ao seu coração. Apenas Jesus, paz e mais ninguém. Porque a paz que Jesus traz, ela independe dos momentos. O homem, ele vive momentos de tranquilidade na vida. Nós vivemos momentos de bonança. Assim também como nós vivemos momentos de tempestade, que às vezes chegam de repente, que às vezes saculejam o barco da nossa vida de uma maneira inesperada. Momentos de bonança, momentos de aflição, mas a paz de Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que ela independe das circunstâncias. Ela penetra o coração do homem, consegue trazer harmonia, apesar de toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer justamente isso: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande aflito o seu coração por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, aí ele vai completar, e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E a paz, então, quando se tem dificuldades, quando se tem tormentos na vida, quando se tem necessidades na vida, Paulo vai dizer: apresente em oração ao Senhor, clame,
Clame, clame, porque Ele traz resposta, e a paz que só Ele pode dar vai preencher o seu coração e vai trazer harmonia para que realmente você viva bem, viva bem. Aquele que teme ao Senhor também, ele entende que só Jesus pode trazer segurança. Segurança. Salmo 121, versos 2 a 4, o salmista vai dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Sabe, querido, segurança é algo que está intrinsecamente ligado à paz. Porque o homem sem segurança, ele também não tem paz no coração. Aquele que confia no Senhor, ele crê no poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele crê que a solução vem de Deus. E ele entende que é o Senhor, que o Senhor é que é a âncora da sua vida, que é o Senhor que o sustenta, é o Senhor que o mantém de pé, que ele não precisa ficar aflito no meio das tempestades, dos vendavais, porque ele crê que há um Deus no céu, que segura na sua mão, que o levanta, que o encoraja, que o anima nos momentos mais sombrios e difíceis da sua vida. Segurança é só em Jesus. Segurança é só em Jesus. Não são coisas e não são pessoas que podem trazer segurança ao seu coração, mas só em Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém, é só em Jesus. Em Eclesiastes 7:9, Salomão ainda vai trazer uma outra orientação para nós. Ele vai dizer que o sábio, ele aprende a controlar as suas paixões. Diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ele vem dizer que o sábio aprende a controlar as suas paixões, as suas emoções. Sabe, querido, o sábio, ele não se deixa dominar pelas emoções, porque ele entende que o coração do homem é muito vacilante. O coração do homem, ele muda rápido demais. Os desejos, eles mudam. Eles não são eternos, eles não são seguros. E deixar pautar a vida baseada em emoção, Salomão vai dizer que é uma grande furada. É um grande risco. Jeremias capítulo 17, verso 9, o profeta do Senhor vai dizer justamente isso: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí no verso 10 vai trazer a resposta: eu, o Senhor, conheço, eu penetro o coração e a sua mente, para dar a cada um segundo as suas, para retribuir a cada um segundo as suas ações. Só o Senhor conhece o coração do homem, querido. Só o Senhor conhece o coração. Cuidado com os seus desejos. O alerta de Salomão para mim e para você é: cuidado com os seus desejos. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com aquilo que o seu coração anseia. Cumpre a você dominar esses desejos. Cumpre a você. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque essa responsabilidade é nossa. Cuidado com o desejo de abrir algumas coisas, cuidado com o desejo de acessar algumas coisas, cuidado com o desejo de aceitar algumas propostas, cuidado. Compete a você dominar os seus desejos. Lembra daquela palavra que Deus falou com Caim? Gênesis capítulo 4, verso 7. Abel e Caim vieram trazer a sua oferta a Deus. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada. Deus viu que Caim estava extremamente irado quanto àquilo, e o Senhor lá no verso 7 vem trazer uma palavra. Ele vem dizer a Caim: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta significa que a vontade de fazer o mal, ela está sempre perto da gente. A vontade de fazer o errado está sempre próximo da gente, está à porta, está à porta. E ele vem dizer que o resultado do pecado, ou seja, o seu desejo, o desejo do pecado está contra ti, ou seja, o fruto de uma decisão errada vai trazer consequência negativa. Compete a você dominar. Compete a você dominar esse desejo. Compete a você dominar essa emoção que está dentro do seu coração. Compete a você. A responsabilidade é sua. Por isso, tome cuidado, querido. Tome cuidado com as suas emoções. Peça ao Senhor: meu Deus, guarda o meu coração. Peça ao Senhor: meu Deus, guarda a minha mente. Me ajude a recusar as propostas, porque a tentação é justamente esse convite que está sempre à porta. A tentação para fazer algo, para atrair a fazer algo pecaminoso, que vai te afastar da presença do Senhor, está sempre perto de mim e de você. Compete a mim e a você
dominar esse desejo. O sábio, ele não se deixa dominar pelo seu conhecimento, pelo que pensa, mas pauta a sua conduta na palavra do Senhor. É um outro alerta que Salomão vem também nos trazer, quando ele vai dizer em Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, confia no Senhor, teme ao Senhor e aparta do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe, querido, a gente vive um tempo onde o homem tem acesso a muita informação, e é um tempo onde as pessoas querem viver de acordo com o seu talento, com o seu querer, a sua vontade. E Salomão vem dizer que isso é um perigo muito grande. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não paute a sua vida de acordo com a sua vontade, com o que você acha que é o certo e o que você acha que é o errado. Não. Tema ao Senhor. Fique com a palavra do Senhor. Fique sempre com a palavra do Senhor, porque vai levar a um bom caminho. Uma outra orientação que ele vai dar é que o sábio entende o valor de visitar a casa onde há luto. Porque isso faz ele lembrar do fim da vida. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 7, versos 2 a 4 de Eclesiastes também. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Olha só que coisa interessante que Salomão vem dizer aqui. O sábio, ele entende o valor de ir a um velório, porque no velório todos aqueles que se colocam de frente de um caixão onde há uma pessoa ali dentro deitada, o homem coloca a mão na consciência, ele percebe que há um fim na vida, e que ele percebe primeiro que a vida é muito curta. A vida é muito curta, querido, e não importa a idade, a quantidade de dias vividos, ela é muito curta. Você quer ver uma coisa? Pergunte a alguém de 70 anos, pergunte a alguém de 80 anos se a vida passou rápido ou se demorou. O que ela vai dizer? Passou rápido demais. Parece que foi ontem que eu fiz 15 anos de idade. Parece que foi ontem que eu fiz 18 e tirei a carteira. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem, eu ainda sinto o cheiro dos meus filhos pequenos ainda. Parece que foi ontem. E a velhice chegou rapidinho. A vida é muito rápida. Quando se vai a um velório, se percebe o quanto que a vida passa rápido demais. Sabe, na casa do luto, as pessoas, o sábio, ele entende que as pessoas são mais importantes do que coisas. Não adianta acumular tanta coisa, porque tudo vai ficar aqui. O sábio, ele aprende isso. Pode ter trabalhado tanto que for, mas tudo vai ficar aqui. O carro que você tanto amou vai ficar aqui. A casa que você tanto desejou, planejou, sonhou, vai ficar aqui. Daqui a pouco vai ter outro andando no seu carro, vai ter outro morando na sua casa que nem te conheceu. O sábio, quando vai a um velório, ele entende isso. A vida é curta. Ele aprende a dar mais valor às pessoas do que às coisas. Ele entende que o orgulho e a vaidade são inúteis, porque no fim da vida todos vão para o mesmo lugar que é embaixo da terra. Portanto, não adianta carregar vaidade, ser orgulhoso, pensar que é melhor do que alguém, pensar que está acima de alguém. Não, querido. Todos vamos para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. O sábio, ele entende que não vale a pena carregar mágoas. Quando se vai a um velório, se percebe muito bem que não vale a pena carregar mágoa. Não vale a pena carregar rancor no coração. Porque para poder viver bem, para ter paz, para ter alegria na vida, tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a liberar perdão. Não aguardar a angústia daquele que feriu, daquele que falou mal. Tudo isso é importante, querido, e se aprende com o temor de Deus no coração, que vai desenvolvendo sabedoria. Uma outra coisa que eu registrei aqui, que o homem sábio, o sábio se preocupa com a sua influência. Ele se preocupa mais com o seu bom nome do que com as suas posses. Ele entende o valor do bom nome. Ele se afasta também da companhia dos ímpios, porque ele também sabe que a presença do Senhor não está com o ímpio. Por isso que ele se afasta. É isso que está registrado em Salmo 1, verso 6, onde vai dizer que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece, o Senhor está aliançado com o justo, mas com o ímpio Deus não tem compromisso. Então o sábio, ele entende da importância de se afastar do ímpio, porque o ímpio vai o atrair, vai o conduzir para um caminho longe da presença do Senhor, e ele entende a importância de ter a bênção do Senhor. Ele prefere a companhia do sábio, ele não se preocupa excessivamente com as críticas das pessoas, porque todos nós recebemos críticas na vida, e quando se critica, dois pensamentos a gente tem que ter.
Faz sentido essa crítica? É algo que realmente eu tenho que melhorar? Então deixa eu trabalhar isso na minha vida. Agora, se a crítica não tem fundamento nenhum, passa a régua e deixa de lado, não faz sentido. Para que eu vou guardar então no meu coração uma mágoa ou um pensamento a respeito de alguém que falou algo mal de mim, a respeito de algo que é inverdade? Libere perdão, deixe passar, o sábio entende isso. E por último, eu quero ressaltar aqui que o homem sábio não se desespera por algo que está além do seu controle. O homem sábio, ele não se desespera por algo que está fora das suas mãos, além do seu controle. Primeiro, porque ele confia no Senhor. Ele crê que há um Deus no céu. O Salmo 18, verso 2 vai dizer isso, que o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O sábio, ele entende que há um Deus todo-poderoso no céu e é firmado nele. E aí, entenda isso, essa sabedoria não é fruto de conhecimento, essa sabedoria é embasada no temor a Deus. E porque esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse idoso está cheio de temor do Senhor no seu coração, ele entende que há um Deus todo-poderoso no céu e que é nele que nós podemos ter segurança na vida, é nele. O sábio, ele acredita que Deus tem poder para operar milagres, para trazer resposta para a sua vida, porque ele teme ao Deus poderoso e ele conhece o poder do seu Deus, porque ele conhece o poder do Deus das Escrituras, que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Mateus capítulo 19, verso 26, o Senhor Jesus Cristo vai dizer justamente isso. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Para o Senhor tudo é possível, não há limites para o agir do nosso Deus. Amém, meu querido? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre sabedoria. O sábio entende que ele tem pecado, que ele morrerá, e ele faz de tudo para poder se aproximar do Senhor, aproximar do Criador, viver em temor, guardando a presença do Senhor no seu coração. O sábio cultive, e essa é a mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Cultive o temor do Senhor no seu coração. Cultive o temer a Deus sempre, sempre, para que você seja sábio, para que você faça as escolhas certas na vida. Cultive o temor do Senhor no seu coração, para que você desenvolva um caminho de santidade, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, por onde você andar. Você atraia a bênção do Senhor sobre a sua vida, que é a mensagem que está lá em Deuteronômio capítulo 28, onde o Senhor Deus vai dizer: olha, se você me temer, Israel, se você caminhar comigo, as minhas bênçãos te seguirão, as minhas bênçãos te acompanharão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que nessa noite precisa entender da parte do Senhor a importância do temer, ou de repente você tem feito tem colhido hoje fruto de algumas escolhas erradas que você fez na vida. Gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse sobre isso, que o Espírito Santo, e desse lugar é o que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Quantas escolhas erradas você fez, quantas decisões que trouxeram consequências negativas, e de repente só porque faltou sabedoria, só porque foi mal feita. Se tivesse escolhido um caminho diferente, quanta coisa teria sido nova. Mas há poder no nome do Senhor para, nessa noite, começar a escrever uma história nova na sua vida, bastando você tomar uma decisão. Senhor, eu quero caminhar em temor do Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Deus, me ajude a desenvolver essa sabedoria santa que vem do alto na minha vida, para que eu faça a escolha certa e para que a bênção do Senhor me alcance e me acompanhe. Se o Espírito Santo falou contigo nessa noite, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Você que quer falar isso com o Senhor: meu Deus, essa palavra é para mim. Eu entendo, meu Deus, a responsabilidade das escolhas que eu já fiz, e eu quero viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida de escolha acertada e de bênção e graça abundante do Senhor sobre o meu coração. Deus, obrigado pela instrução da palavra do Senhor sobre os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, completa, Deus, essa palavra com sinais e prodígios no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Ajuda o Teu povo, meu Deus, a tomar, ó Deus,
decisões acertadas, ó Deus, com o coração cheio de temor do Senhor, para que, ó Deus, tomem decisões acertadas, ó Deus, e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, ó Deus, seja derramada de uma maneira abundante no coração dos teus filhos nessa noite, para operar milagres, porque o Senhor é Deus de poder e graça para trazer resposta ao coração de cada um. É assim que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe, meu querido.